Eu nunca pensei que compartilharia isso, mas a vida tem um jeito de nos apresentar surpresas que viram nosso mundo de cabeça para baixo. Meu nome é Helena. Tenho 44 anos. Por muito tempo fui mãe solteira criando meu filho sozinha. O nome dele é Leonardo, mas eu o chamo de Léo, e ele tem agora 22 anos. Nós sempre fomos incrivelmente próximos. Éramos nós dois contra o mundo, nos ajudando a navegar pelos altos e baixos da vida em nossa pequena casa em Petrópolis, onde as noites podem ser surpreendentemente frias. Nossa cumplicidade era o pilar que sustentava nossa família de dois. Uma noite, algo completamente inesperado aconteceu. Léo chegou da faculdade parecendo um farrapo humano. Ele estava pálido, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Ele estava se desdobrando entre o curso de engenharia e um estágio exigente, e o peso de tudo isso estava claramente visível. Ele se jogou no sofá da sala e murmurou que não estava se sentindo bem, que seu corpo todo doía. A preocupação de mãe imediatamente tomou conta de mim. Aconteceu algo que mudaria tudo. Eu disse a ele que poderia se deitar um pouco na minha cama, se quisesse descansar de verdade. O quarto dele no andar de cima costumava ser mais frio e o meu no térreo era sempre mais aconchegante. A noite em nossa casa na serra era gelada e leva tempo para se aquecer. Então, eu cobri com meu edredom mais pesado e quentinho. No início, tudo parecia perfeitamente normal, apenas uma mãe cuidando de seu filho doente. Uma cena que já havia se repetido inúmeras vezes ao longo de sua vida. Mas então, quando me deitei ao lado dele para ler um pouco antes de dormir, senti-o mover-se para mais perto. Deve estar tentando se aquecer, pensei comigo mesma, e não dei muita importância. O frio da Serra Fluminense era um bom pretexto para qualquer proximidade. Mas então ele me abraçou, me envolvendo com seus braços de um jeito gentil, quase nostálgico, como fazia quando era um menino pequeno e tinha pesadelos. Fiquei um pouco surpresa, mas não o afastei. Meu coração de mãe se aqueceu com o gesto. Provavelmente, ele só precisava de conforto, de um refúgio seguro em meio ao estresse e ao mal-estar. Eu sentia o calor do seu corpo perto do meu, sua respiração calma e ritmada contra meu ombro. Enquanto ficávamos ali deitados, senti a respiração de Léo ficar mais lenta, mais profunda, como se ele estivesse finalmente adormecendo. O quarto estava tão silencioso que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração, um tambor constante no silêncio da noite. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo estranhamente calmante. Eu não me mexi, não querendo perturbá-lo, e continuei a me convencer de que aquilo era apenas uma mãe confortando seu filho. Nada mais. Mas depois de um tempo ele se moveu novamente, aninhando-se ainda mais perto de mim sob o edredom. Senti seu braço me envolver com um pouco mais de firmeza, e por um instante eu congelei, sem saber o que pensar. Uma parte de mim, a parte racional, a mãe, queria dizer algo, criar uma distância, quebrar aquele encanto. Mas outra parte, uma parte que eu não reconhecia, permaneceu imóvel, paralisada. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade sutil que eu não podia ignorar, e eu não sabia por quê. Eu sentia. Então aconteceu algo que me deixou completamente atônita. Senti algo duro pressionando contra minha perna sob o cobertor. Foi tão inesperado que meu coração deu um salto e começou a bater descontroladamente no meu peito. Tentei manter a calma, lembrando a mim mesma que ele era apenas o meu filho. Talvez ele estivesse dormindo, talvez não estivesse nem consciente daquilo. Eu fiquei ali deitada imóvel, tentando ignorar a torrente de sensações que começava a crescer dentro de mim. Eu me convencia de que era apenas um momento estranho e embaraçoso que logo passaria. Mas os minutos se arrastavam, e eu percebi que algo havia mudado irrevogavelmente. E eu não tinha a menor ideia de como lidar com isso. Léo continuava perto de mim, seu corpo colado ao meu. Sua respiração estava regular, mas eu podia sentir o calor aumentando entre nós, uma energia palpável que não era apenas física. Eu queria me mover, dizer algo casual para quebrar a tensão, mas as palavras não saíam. Eu me sentia presa naquele momento, sem saber o que eu mesma estava sentindo. Então, Léo se mexeu ligeiramente, levantando um pouco a cabeça para me olhar. Seus olhos, normalmente cheios da agitação juvenil, agora tinham uma suavidade que eu nunca tinha notado antes. Um olhar que me fez sentir ao mesmo tempo segura e alarmada. Ele não disse nada, mas seu olhar parecia perguntar: "Está tudo bem?" Uma pergunta silenciosa que ecoava a confusão em minha própria mente. Tentei sorrir, esperando que isso pudesse amenizar a estranheza da situação, mas meu sorriso deve ter saído como uma careta, porque o silêncio só se aprofundou. A mão de Léo permaneceu no meu braço, quente e firme, reconfortante.
Senti as pontas de seus dedos se moverem suavemente, quase distraidamente sobre a minha pele. Era um toque tão insignificante, mas cada carícia parecia acender algo dentro de mim, algo que eu não conseguia e não queria ignorar. Tentei respirar fundo de forma regular para não mostrar a ele como meu coração estava acelerado. Eu não sabia o que fazer ou dizer, então apenas fiquei lá, sentindo-me completamente envolvida pela estranha conexão que se formava entre nós. Eu continuava a me dizer que era apenas uma mãe confortando seu filho. Nada mais do que isso, exceto pelo silêncio, nós dois juntos sob o mesmo edredom. Na minha cabeça, pensamentos que pareciam errados, proibidos começaram a girar, mas eu não conseguia afastá-los. Era errado, eu sabia que era, mas deitada ali, tão perto dele, eu sentia algo mais profundo. Uma intimidade que eu não entendia, que transcendia o amor maternal. Senti uma mistura de vergonha e calor, um sentimento inesperado que me mantinha ali imóvel. Léo parecia alheio aos meus esforços para manter a compostura. Ele apenas ficou ali, ao meu lado. Sua mão se movia suavemente num gesto calmante, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua respiração estava tranquila. Seus olhos se fecharam novamente, e por um momento pensei que ele estava adormecendo. Mas então sua mão se moveu de novo, lentamente, tocando a minha. Senti um arrepio percorrer meu corpo, e ele abriu os olhos, olhando diretamente nos meus. Havia uma pergunta em seu olhar, como se ele quisesse saber se era normal, se ele estava sentindo a mesma atração estranha que eu. Ele sussurrou meu nome, Helena, e a forma como ele disse, não como um filho chama a mãe, mas como um homem chama uma mulher, fez meu estômago revirar. Mal consegui balbuciar o nome dele de volta, um sussurro fraco e trêmulo. Léo, eu também queria que aquilo parasse. E ao mesmo tempo não queria. Ele se inclinou para mais perto, e depois hesitou, recuando um pouco, criando uma pequena distância, mas por algum motivo eu não conseguia me mover. A tensão entre nós era forte demais, como uma tempestade silenciosa se formando no pequeno espaço que nos separava. No silêncio, nenhum de nós falava, mas o ar estava carregado de palavras não ditas, de sentimentos que ambos sentíamos, mas não conseguíamos nos forçar a expressar. Então, como se fosse o movimento mais natural do mundo, ele se inclinou para mais perto novamente. Meu coração martelava no peito, meus pensamentos corriam freneticamente, mas eu não conseguia me forçar a me afastar. Eu estava dividida entre meu papel de mãe e os sentimentos estranhos que haviam emergido. Quando ele se inclinou, senti minha respiração ficar presa na garganta, e todos os meus pensamentos se evaporaram, deixando apenas aquele momento entre nós. A mão de Léo pousou suavemente no meu ombro, e seus dedos demoraram ali, como se ele estivesse hesitante. O mundo ao nosso redor parecia tão distante, eu só conseguia me concentrar no calor de sua presença, na batida constante de seu coração, que eu quase podia ouvir. Fechei os olhos, tentando me acalmar. Ordenei a mim mesma que me afastasse, que quebrasse essa proximidade que parecia tão confusa e avassaladora. Mas então senti sua mão subir suavemente, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Foi um gesto tão simples, tão carinhoso e mesmo assim, causou uma dor dentro de mim que eu não conseguia entender. Abri os olhos e lá estava ele, olhando para mim com tanta ternura, tanta confiança. Seu rosto estava tão perto que eu podia ver cada pequeno detalhe, a pequena sarda ao lado do nariz, a curva suave de seus lábios e a maneira como seus olhos buscavam os meus. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que espelhava a minha. Eu podia ver que ele estava tão perdido naquele momento quanto eu, ambos à deriva em um mar de emoções desconhecidas. Parecíamos congelados no silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado. Na minha cabeça, um turbilhão de perguntas, dúvidas e coisas incompreensíveis girava, mas meu corpo não se movia. Eu era atraída por ele, pelo homem que eu criei, que eu vi crescer. E no entanto, naquele momento ele parecia uma pessoa completamente nova para mim. Ficamos assim, paralisados nessa quietude que pareceu durar para sempre. Então, Léo se afastou ligeiramente, quebrando o transe. Ele desviou o olhar, quase envergonhado, e deu uma risada trêmula, esfregando a nuca. O movimento me trouxe de volta à realidade por um instante, me fazendo perceber o quão perto estávamos, o quão longe havíamos ido. De repente, o peso de tudo aquilo caiu sobre mim. Dei um suspiro breve e profundo, tentando controlar a onda de emoções que parecia subir de todos os cantos do meu ser. Eu esperava desesperadamente que ele não notasse a turbulência interna que se agitava dentro de mim. Desculpa, mãe, disse ele com a voz baixa e hesitante, com uma nota de incerteza em suas palavras. Eu não queria deixar as coisas estranhas.
Ele se virou de costas para mim, e por um momento, notei um leve rubor em suas bochechas, um sinal de que a expressão de conforto do momento havia se transformado em uma tensão séria. Mãe, eu não sei o que fazer com todos esses sentimentos, disse ele em voz baixa. Havia uma clara insegurança em sua voz. Eu não quero complicar nossa relação, mas também não consigo simplesmente ignorar isso. Suas palavras pairaram no ar, cheias de uma tensão não dita, como uma pergunta que ele não ousava fazer. O peso de seu silêncio me pressionava. Meu coração se apertou, meus pensamentos corriam descontroladamente. Eu estava tentando encontrar as palavras certas. Abri a boca para falar, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos uma batida na porta da frente. Nós dois demos um pulo, assustados com a interrupção. Nossos olhares se encontraram em surpresa e incerteza. A batida foi forte e deliberada, como se a pessoa do outro lado tivesse sentido que algo estava errado e quisesse romper o que quer que estivesse pairando entre nós. Uma onda de energia nervosa me atingiu. Sem pensar, levantei-me e fui até a porta. Quando a abri, Marcos, nosso vizinho, estava lá. Seu rosto estava sombreado de preocupação, como se ele estivesse ponderando algo pesado. Helena, disse ele com uma preocupação genuína na voz. Desculpe incomodar a essa hora, só queria ver se está tudo bem. As luzes estão acesas, e você parecia um pouco fora de si mais cedo. Queria ter certeza de que está tudo em ordem com vocês. Hesitei por um momento, depois olhei por cima do ombro para Léo, que nos observava atentamente da sala de estar. Seu rosto estava impassível, cheio de perguntas não ditas. Respirei fundo, tentando firmar a voz, embora ela tremesse um pouco quando respondi, obrigada, Marcos. Mas está tudo bem, sim. Só uma noite tranquila. Marcos me lançou um olhar longo e inquisidor, depois o moveu para Léo. Seu olhar demorou nele, pensativo e perscrutador, antes de voltar para mim. Ele assentiu lentamente, embora algo em seu comportamento dissesse que não estava totalmente convencido. Tudo bem, então, disse ele, e seu tom se suavizou. Apenas lembreze, estou logo ali. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em chamar. Quando ele se virou e foi embora, fechei a porta com um clique suave e me encostei nela por um momento, tentando organizar meus pensamentos. Virei-me para Léo, que ainda estava lá, me olhando com uma intensidade que me deu arrepios. Seu olhar parecia perfurar minha alma, procurando por algo, talvez a verdade ou algum tipo de consolo. Depois de uma longa pausa, ele se levantou, lenta e deliberadamente, e senti meu coração começar a bater forte novamente. O ar entre nós ficou pesado mais uma vez, denso com tudo que nenhum de nós ousava dizer. Ele se aproximou, e eu me preparei para quaisquer palavras que pudessem vir. Mas ao chegar perto de mim, ele parou. A expressão em seu rosto mudou, como se ele estivesse travando uma batalha interna. Talvez a gente não deva apressar as coisas, mãe, disse ele com a voz baixa e trêmula. Ainda não. Talvez a gente precise de um tempo para pensar. Suas palavras caíram sobre mim como uma onda, e eu assenti, meu coração se partindo com os mesmos sentimentos conflitantes que ele devia estar sentindo. Eu entendia que precisávamos de tempo para processar tudo aquilo. Você está certo, Léo, respondi baixinho, minha voz rouca com o peso do não dito. Nós dois precisamos pensar. Não podemos nos precipitar. Léo assentiu em concordância, e ficamos ali em silêncio, sentindo uma estranha mistura de proximidade e distância, como se estivéssemos no limiar de algo que não podíamos compreender ou controlar completamente. Parecia o fim de algo, mas também o começo de outra coisa, algo que ainda não podíamos definir. Enquanto ele caminhava lentamente para o seu quarto, eu fiquei parada, imaginando o que o futuro nos reservava e se seríamos capazes de encontrar um caminho juntos ou se acabaríamos nos afastando para sempre. O silêncio da casa nunca me pareceu tão pesado, cada rangido do assoalho um eco da fratura que acabará de se abrir em nossa vida. Obrigada por ficar conosco até o final. Antes de nos despedirmos, se você ainda não se inscreveu, eu o convido a clicar no botão de inscrição. Seu apoio, mesmo que pareça um gesto pequeno, significa muito para nós e nos inspira a continuar criando conteúdo que toca a alma. Não se esqueça de deixar um like se gostou do que compartilhamos hoje. Cada interação nos ajuda a crescer e nos permite continuar a nos conectar com vocês através de histórias que importam. Obrigada por fazer parte desta comunidade.